Fala pessoal, continuamos o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer, um dos meus livros preferidos. Vamos agora para a partida 25, Lombardi, Fischer, Campeonato Americano de 1960. E como sempre, se você curte essa playlist aqui, análise do Minhas 60 Melhores Partidas, deixa o like no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e divulga para a galera, para a gente fazer o canal crescer, para deixar a Fabiola feliz, principalmente a Fabiola que é a editora dos vídeos aqui. E, bom, vamos lá, né? A gente já tá na partida 25. Como eu disse, Lombardi e Fischer. Lombardi era um forte jogador americano. O pessoal que é da minha geração, que já passou dos 30, vai reconhecer esse nome de um personagem famoso da televisão brasileira, o Lombardi, do Silvio Santos, mas não era esse, ao que tudo indica. Só pela piadinha só de boomer, né? O pessoal que nasceu depois de 2000 já nem vai saber do que eu tô falando. Mas enfim, a galera vai lembrar. Então, essa partida aqui foi... Fischer tá de pretas, né? O tabuleiro tá invertido, E4. Ah, vamos ver o título, né, primeiro. Sempre tem o prefácio de cada partida. Esse aqui o título é Quando o Sistema Maroczy Falha. Em espanhol ele faz um trocadilho, mas em português ficaria assim a tradução livre. A gente vai ver que essa partida ela é caracterizada na abertura pela formação Maroczy, que leva o nome de um jogador húngaro, Gyesa Maroczy. E aí ele fala, Gyesa Maroczy deixou um estranho legado. A descoberta de que uma determinada formação de peões exerce uma forte restrição na posição inimiga. Nessa partida, após sua sexta jogada, Lombardi obtém, com o consentimento de Fischer, a desejada formação Maroczy. A partir disso, a partida das brancas se joga sozinha, a menos que as pretas adotem medidas enérgicas. Porém, isso é naturalmente mais fácil de dizer do que fazer. Então, assim, a gente vai ver que essa estrutura que vai surgir na abertura ela é bem característica assim, de algumas posições, principalmente contra a siciliana, e leva esse nome de um jogador do passado, chamado Maroczy. Então, ela surge aqui depois de E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6. O Fischer está indo para sua Najdorf de sempre, né? Mas o Lombardi ele joga F3 aqui, que é uma anti-siciliana até bastante popular, inclusive hoje em dia ainda é bastante jogada essa linha, e é uma variante interessante. O Fischer dá uma condenada aqui nesse lance, ele fala que é uma jogada passiva que atrasa o desenvolvimento e não leva a nada. Fischer era sempre um cara que pegava leve nas palavras, né, quando era para dar a opinião dele sobre xadrez, isso a gente já percebeu em outras partidas. Esse interessante quem dá sou eu, como é, uma avaliação minha. Porque, de fato, hoje em dia, com o desenvolvimento da teoria, a gente sabe que F3 não é uma jogada ruim, assim. Mas talvez não é a melhor forma das brancas tirarem vantagem. A gente sabe que se cavalo C3 o Fischer ia jogar A6, com certeza, ia para Najdorf. Então, qual é a ideia do F3? A ideia desse lance é defender E4 de outra forma, sem comprometer a posição do cavalo. Por um lado, ele debilita um pouco as casas pretas na ala do rei, mas ele está contando que vai dar para pôr o bispo em E3 aqui e defender tudo tranquilo. O ponto principal é que, como ele não desenvolveu o cavalo de B1 ainda, ele pode jogar com C4 e trazer o cavalo para C3 depois. Aí a gente tem o centro Maroczy que vai surgir nessa partida. O Fischer joga cavalo C6 aqui e aí C4. E a gente tem essa formação Maroczy. Para quem joga siciliano, é importante conhecer essa ordem. Inclusive, eu tive que enfrentar essa linha na partida que me deu a minha primeira norma de MI. Eu precisava ganhar de pretas. Qual é a continuação mais crítica aqui? O lance mais crítico para as pretas nessa posição é E5. Porque esse é o melhor jeito de dificultar o plano das brancas de entrar na formação Maroczy, tá? De conseguir essa estrutura. E essa é uma jogada bem de Najdorf, assim, né? Então esse é o lance mais crítico. Hoje em dia, o mais jogado nessa posição é cavalo B3, porque as brancas ainda querem jogar com C4, né? Ainda é a ideia C4 e cavalo C3, mas as pretas já podem quebrar com D5 agora, antes das brancas chegarem com C4. E bom, nessa posição eu acho que não, tenho certeza, bispo G5 é o principal, colocando pressão em D5. Aí a gente tem bastante teoria, tem muitas partidas, né, nessa linha, vocês podem olhar na base. Essa é a linha que o Guiri recomenda no curso dele de Najdorf. E, enfim, leva a posições interessantes. Igualadas na maioria das vezes, tem até umas repetições, uns empates. Mas isso mostra que não é ruim para as brancas jogar essa variante com F3, né? O problema é que as pretas têm uma forma muito concreta de igualar, que é essa reação com E5 e D5. Nessa partida, o Fischer escolhe
jogar com cavalo C6, que é um lance menos concreto, menos forçado, mas também é bastante jogável e é bom o suficiente para igualar. O Guiri, no curso dele, recomenda E5, mas cavalo C6 é a recomendação do Shankland, que também é um cara muito bem preparado, muito teórico. Então tá, o cavalo C6, ele não evita o C4, né? Ele deixa as brancas jogarem o C4. Mas agora as pretas fazem E6. Ops. Fischer comenta cavalo D4, dama D4 e G6 é uma alternativa jogável, mas ele faz E6 aqui. E aí a gente percebe um dos defeitos dessa ordem para as brancas, que é também o que o Shankland observa no curso dele. Que assim, dessa forma, as pretas já têm os dois cavalos desenvolvidos e estão prontas para jogar com D5. Que D5 é a ruptura típica, assim, nessa posição para contestar o centro Marox, ele essa formação e tentar lutar por espaço, né, para liberar o jogo das pretas. Eu vou observar ainda que essa estrutura ela funciona muito melhor em outros tipos de siciliana, tá? Por exemplo, uma variante onde uma siciliana onde essa formação Marox é muito popular e é muito jogada e funciona bem é quando as pretas jogam com E6 e aí D4, C por D4, cavalo D4 e A6, que é a Paulsen, né? Ou Can. É um sistema bem flexível para as pretas, porque o preto não define o desenvolvimento de nada por enquanto, né? Nem da dama, do bispo, dos cavalos, e dá para jogar de várias formas. E aqui, uma continuação muito popular é C4. Né? As brancas vão para a formação Marox e vão desenvolver com cavalo C3, bispo E3 e bispo E2. Então, eu diria que essa é a siciliana contra a qual a Marox funciona melhor, assim, mas tem muito jogo também, tem chances para os dois lados, claro. Na ordem da partida, as pretas estão desenvolvendo de uma forma mais ativa já. Então ele já fica preparado para romper com D5 em várias posições. Bom, o Lombardi jogou cavalo C3. É claro, D5 é uma ideia, mas ainda não é tão simples de encaixar esse avanço, porque, por exemplo, se fizer D5 direto, nesse caso é ruim, é bem prematuro já, né? E por D, C por D5 e D5 e bispo B5. Essa cravada é uma reação muito boa para as brancas. E a pressão em D5 e C6 vai levar as pretas a perder um peão, né? Por exemplo, se bispo D7 e por D5. Então já não dá. Então o Fischer joga bispo E7 mesmo. Aí foi bispo E3, bem natural. O objetivo das brancas qual é? Ele precisa conseguir desenvolver as peças de um jeito harmônico. Então ele já põe o bispo em E3 para cobrir as casas pretas, né? Que ficam enfraquecidas com o avanço do peão de F. Se ele conseguir fazer essas duas coisas, desenvolver de um jeito harmônico e conter o avanço do peão de D, a tendência é que as brancas tenham uma vantagem de espaço. Então, o que seria o ideal para ele? Seria jogar, por exemplo, dama D2, cavalo C2, torre D1, assim. Ou cavalo B3 e torre D1. Algo que deixa um controle muito bom da casa D5. Depois ele segue com bispo E2 e roque. E aí sim, as brancas vão estar jogando por uma vantagem de espaço. Nesse caso, aí a gente vai conseguir ver em ação o conceito do Marox, que ele fala que é um legado estranho, né? Que é os peões em E4 e C4 restringindo bem a posição das pretas. Por quê? Com os peões em E4 e C4, as brancas controlam as duas formas principais de contrajogo que as pretas têm na siciliana, que são o avanço do peão de D e o avanço do peão de B, com A6 e B5. Né? Então, como as pretas não conseguem nem atividade no centro nem na ala da dama, isso leva a uma posição mais travada, assim, onde as pretas não têm tanta atividade. Esse é o objetivo principal dessa estrutura. Garantir a vantagem de espaço das brancas e tirar o contra-jogo do adversário. Então ele joga bispo E3. O Fischer também comenta uma partida que ele tem... Uma outra partida dele que foi jogado cavalo C2. E aí seguiu o roque cavalo E3. Então as brancas fazem essa manobra para tentar melhorar o controle sobre D5. Porém, observem que isso tem um problema estratégico. Percebam o seguinte: as brancas estão tentando ganhar um controle muito forte no centro, mas ele está pagando um preço por isso. Qual é o preço? Ele está fazendo mais lances de peão e ele está movendo várias vezes a mesma peça, que é o cavalo. Então esse cavalo já veio para F3, D4, C2 e E3. Enquanto isso, as pretas já rocaram. E o problema é que com isso, as brancas estão atrasando o desenvolvimento, principalmente deixando o rei no centro. Então o Fischer, percebendo isso, ele joga D5, né? Foi o que ele jogou nessa outra partida que ele comenta. Por quê? Mesmo sacrificando um peão, ele vai ter compensação na forma do rei adversário ficar no centro por mais tempo. Então C por D5, E por D5. Aqui nessa partida foi jogado E por D5, que ele fala que é um erro. Era melhor cavalo de E por D5. Mas foi E D5, cavalo E5, dama B3, bispo C5, e as pretas já estão ficando muito ativas, né? Com torre 8, e olha o perigo do rei estar em E1 ali. Bispo D2, torre 8, bispo E2, cavalo G6.
já tem uma iniciativa muito forte para as brancas aqui, tanto em E3 como na coluna E, e o cavalo chegando em F4. Ele acabou vencendo bem essa partida. Bom, o Lombardi jogou diferente, jogou com bispo E3, mais natural. É bem mais natural isso do que gastar um tempo, 2 tempos com o cavalo. E aí o Fischer roca, cavalo C2. E a gente tem a primeira posição interessante. Então ele está seguindo o plano natural, né? Ele cobriu as casas pretas com o bispo, tirou o cavalo para tentar reforçar o controle sobre o ponto D5. Até porque as pretas já estavam rocadas, então depois que ele roca, ele está pronto para quebrar no centro. Então a gente tem o primeiro momento instrutivo, que eu quero que vocês tentem adivinhar aqui qual foi o lance do Fischer, né? Como que ele jogou. Bem, a análise da partida, o comentário da partida anterior, né, que ele mostra ali, já dá uma pista. E também a explicação que eu fiz anterior, né, de que o objetivo das brancas é o quê? Controlar firmemente o avanço do peão de D. Então, se ele tiver tempo aqui de jogar dama D2 e torre D1, ele vai restringir forte a posição das pretas, né? Porque o preto não vai conseguir liberar o jogo avançando o peão de D. E da mesma forma também, se as brancas não jogarem dama D2, mas ele tiver tempo de fazer, por exemplo, bispo E2 e roque, o avanço do peão de D já não chega com tanta força porque o rei branco vai estar em segurança. A principal vantagem das pretas nesse momento é estar com um desenvolvimento mais acelerado e o rei branco ter ficado no centro, né? E ele tá já... As brancas estão correndo um pouco de risco com esse rei no centro. É importante entender aqui o seguinte, que a estratégia do jogo das brancas, ela faz bastante sentido, que é tentar conseguir uma vantagem de espaço e restringir as jogadas libertadoras das pretas. Por outro lado, ele paga um preço posicional que é atrasar o desenvolvimento, principalmente deixando o rei no centro. E aqui tem uma regrinha do Carlsen, que eu lembro de ver ele falando uma vez, que eu acho bem interessante para você pensar nesse tipo de posição. O Carlsen diz assim, que se você tá a um lance de fazer rock, você tá ok, você tá tranquilo. Se você tá a 2 lances de fazer rock, sua posição já é mais perigosa. E se você tá a 3 lances de fazer rock, é sinal que você deve estar perdido já. Essa é uma forma prática da gente conseguir medir o risco desse tipo de decisão. Eu quero ganhar, eu quero ter um ganho estratégico na posição, que é o quê? Garantir minha vantagem de espaço. Mas eu tô pagando um preço que é atrasar o rock. Então eu tenho que ver o quão perigoso isso é para mim, né? Então quer dizer, se o bispo já tivesse em E2, a gente poderia dizer, tudo bem jogar dama D2 e torre D1, porque a qualquer momento ele pode fazer rock. As pretas vão ter que jogar de uma forma muito agressiva para impedir o rock do rei, né? Então você pode atrasar um pouco o rock, enquanto você está melhorando por outro lado a sua posição, buscando um outro objetivo. Como ele está a 2 tempos de fazer rock, ele ainda precisa tirar o bispo para pôr o rei em segurança, isso já mostra que a posição é um pouquinho mais perigosa, né? Porque 2 tempos é bastante coisa já. E o Fischer, percebendo isso, ele também se liga no seguinte: se eu não jogar de forma ativa agora, no próximo as brancas podem jogar ou dama D2, mas ele pode fazer bispo E2, assim. E aí ele já está sempre a um tempo de pôr o rei em segurança. Então, se tem um momento para abrir a posição, porque é o jeito certo de explorar uma vantagem de desenvolvimento é abrir o jogo, é agora. E aí ele faz D5. Ele comenta que torre 8 era uma opção jogável, só que mais passiva. Então ele já joga D5 de uma vez, sacrificando um peão no centro. Isso é verdade, as brancas vão ganhar um peão. Mas por quê? Ele percebe que é mais importante ativar as peças pretas agora. Então ele abre mão do material para conseguir uma atividade momentânea e tentar levar as brancas a fazerem alguma concessão ou a cometer algum erro. A gente vai ver que isso dá certo na partida. E eu acho que é importante entender esse conceito, porque esse avanço do peão de D, ele é uma ideia-chave assim, para ativar mesmo o jogo das pretas e para explorar a falta de desenvolvimento da posição branca. Inclusive tem uma partida muito famosa, Karpov e Kasparov, que o Kasparov joga um D5 assim, mas é outra abertura, mas é uma outra abertura que o Karpov tenta levar para a formação Marox, e o Kasparov joga também sacrificando um peão, e ele ganha uma partida muito bonita, assim, é uma partida bem bonita mesmo do Kasparov. Eu recomendo vocês darem uma olhada para entender um pouco melhor essa estrutura. É o mesmo tema. Então aqui as brancas jogaram E por D, C por D5, E por D5, e foi cavalo por D5. O Fischer também analisa E por D5. Ele fala que esse lance era interessante, mas assim, eu entendo que dá um pouco mais de medo de jogar E por D5, porque abre a coluna E, né? Então facilita outra peça das pretas ser ativada aqui, que é a torre, em breve. Porém, um detalhe importante é que cavalo E5 agora foi um lance que ele jogou naquela partida que o cavalo estava em E3, só que aqui ele fala que é um pouco pior, né? Que aí já não dá certo por causa de dama D4, ganhando um tempo no cavalo e depois as brancas focam grande mesmo.
E aí ele consegue resolver o desenvolvimento. Então ele fala que aqui seria melhor cavalo B4, bispo C4, bispo F5. Olha a vantagem dele ter sacrificado o peão, né? Ele consegue ativar o bispo e também já tem a coluna aberta e vai desenvolver outra torre. Então as pretas ficam com o peão a menos, mas ele vai tirando todas as peças aí pro jogo. Cavalo por B4, bispo B4, roque e torre C8. Fischer dá essa linha, fala que as pretas recuperam o peão, mas com uma posição inferior. Mas assim, eu não sei, eu acho que isso aqui. Eu não analisei com o computador, mas eu acho que analisando com a máquina deve ter como melhorar o jogo das pretas, porque eu tenho certeza que esse D5 aqui é um lance bom, assim, que resolve os problemas das pretas. Bom, mas na partida foi cavalo toma, cavalo por D5, e aí tomou de dama. Faz bastante sentido, né? Trocar as damas ia já melhorar a posição do rei branco, naturalmente. Ele também analisa E por D5, mas agora isso já dá um pouco mais de compensação para as pretas. Cavalo B4, bispo C4, bispo F5, cavalo por B4, bispo B4, ré F2 e torre 8. E aqui o Fischer fala que as pretas têm uma boa compensação. Eu concordo. Inclusive, eu acho que ele deixou passar uma coisa aqui, raro, mas eu acho que deixou passar, né? Tipo, olhando agora, tem dama H4 aqui ganhando uma peça, né? Eu olho direto a análise do livro, então o Fischer dá essa linha no livro, torre 8, aí ele fala que dama B3 bispo A5 já tá ameaçando um torre por E3, mas pelo jeito ele deixou passar, uma coisa rara, hein? Raro o Fischer furar, mas ele tem dama H4 que ganha uma peça, né? Então por isso que foi dama por D5, aí joga dama C7, lógico, não é do interesse das pretas trocar as damas, né? Ao mesmo tempo, ele começa a ter umas ideias aqui na coluna C, uns ataques descobertos, e também está jogando bispo E6 e continua desenvolvendo as peças muito rapidamente. Então foi dama B5. Ele fala que esse lance é um erro, mas a ideia era o branco está jogando para tentar segurar o peão. Ele comenta que já era melhor bispo E2 aqui. Essa era a continuação mais segura, na verdade. Aí bispo H4 cheque, tentando tirar o roque das brancas. E quando G3, bispo F6. Aí ele fala que aqui já é melhor jogar de um jeito bem prudente, assim, roque, bispo toma B2, torre de AB1 com um jogo equilibrado. Então as pretas no fim recuperam o peão. Mas a posição segue, né? Aí ele já põe o rei em segurança. Então o Lombardi jogou dama B5 meio materialista aqui. O Fischer faz bispo D7, bem lógico. Ameaça aqui umas 10 com cavalo D4 ou cavalo B4, já de olho no descoberto na dama, e desenvolve mais uma peça. E foi torre C1. Ele fala que aqui era a melhor continuação da M2. E aí, quando o bispo F6, roque grande é um lance que ele fala que a posição das brancas é um pouco delicada, mas por enquanto tá aguentando. Porque um ponto interessante aqui, cavalo B4 agora é um erro, que leva a torre por D7, leva um desvio aí da dama. Bom, mas na partida foi torre C1. Parece que tá brincando com fogo, né? Porque aparentemente as brancas não estão fazendo nada em relação a essa ameaça aqui do descoberto em cima da dama, mas a ideia do Lombardi aqui é criar um contrajogo em cima da dama em C7 também. Porém, o Fischer encontrou uma ideia muito forte nessa posição, explorando o tema do descoberto. Então vocês podem tentar calcular aí e ver qual é a continuação mais forte para as pretas. Bom, esse é um momento interessante. É interessante, também é instrutivo ver o seguinte, nas análises que o Fischer mostra aqui. Percebam como ele está bem preocupado com. Se ele tivesse de brancos, ele estaria muito preocupado com a segurança desse rei. Porque ele mesmo comenta aqui, já que bispo E2 era mais seguro, devolvendo o peão para fazer roque. E agora ele ainda dá o dama E2, né? E roque grande, que é um pouco perigoso, mas ele realmente está querendo a todo momento colocar o rei num lugar mais seguro. O jogador das brancas, ele tá arriscando um pouco, mas ele baseou esse lance num cálculo bem concreto, só que ele não percebeu um furo. O Fischer jogou aqui cavalo B4, que já é uma ideia muito forte, né? Ele coloca pressão em C2 e B5, e aí a gente vai ver que as brancas não reagem da melhor maneira. Se bem que parece que o Lombardi faz o... Ele não percebeu um detalhe tático, mas ele encontrou ainda a melhor continuação. Porque ele comenta, agora se dama E2, cavalo por A2, as pretas simplesmente recuperam o peão e têm a iniciativa. Outra linha que ele analisa aqui é dama C4. E aí dama A5, cavalo por B4, bispo toma B4, rei F2. Ele dá uma variante bem legal aqui que é torre C8, dama D5, daí torre por C1. Não dá tempo de trocar as damas porque tem esse intermediário torre C2, depois o bispo A5 fica com torre a mais. Então bispo toma C1,
Parece que que as brancas estão conseguindo manter o controle por um fio, né? Mas na verdade tem uma ideia muito forte para as pretas aqui. Então, tentem descobrir como as pretas devem jogar depois desse bispo toma C1. A verdade é que ele tem um ataque muito forte nessa posição e esse ataque pode ser desenvolvido com bispo E1, um lance muito bom. Um cheque lá na oitava. Se rei G1, dama B6, né? Mate. E se rei E3, aí dama B6 e o rei tá meio sem casa. Por exemplo, se rei E2, dama F2, rei D1, bispo E6 e é um ataque matador chegando, né? Uma hora vai vir um torre D8 aqui, não tem o que fazer. Se tenta cobrir de dama, daí leva bispo F2, outro detalhe tático. E se ré F4, aí dama C7. E vai cair ali o bispo de C1 com cheque. Então as pretas ganham também. Não dá dama C4. Então jogou cavalo por B4. Aí dama por C1. Bispo toma C1. Bispo toma B5. Nessa posição, se bispo toma B5, bispo B4, as pretas ficam com qualidade a mais. Mas tudo bem. Eu falei que lá atrás do torre C1 foi um lance que ele fez contando com uma sequência bem concreta. Então, o que ele calculou aqui? Cavalo B4. Claro que esse lance as brancas consideraram, né? Um lance muito natural. Então, ele viu cavalo por B4, dama por C1 cheque, bispo C1, bispo B5. E ele estava contando com esse intermediário, cavalo D5. Que, aparentemente, por estar atacando o bispo, que ameaça tomar com cheque, né? Ele ganha o tempo que ele precisa para deixar o outro bispo no ar também e ficar com duas peças pela torre. Só que tem um detalhe aqui que as brancas furaram. Então, tentem descobrir o que o Fischer viu que o Lombardi deixou passar nessa sequência. Bom, o detalhe tático aqui que ele deixou passar, né, um detalhe importante na variante, é que assim, se bispo toma F1 primeiro, cavalo por E7 cheque, depois torre por F1, e essa posição já é bem melhor, assim, deve ser ganha para as brancas, né? Duas por uma e peão a mais ainda. Mas ele não viu que as pretas tinham, e foi um lance que o Fischer viu antes, bispo H4. Graças a esse cheque, ele consegue o tempo que ele precisa também para tomar em F1, e aí salva, são as pretas que vão ficar com material a mais, né? Com uma qualidade a mais. Então jogou G3, bispo F1, torre por F1 e bispo D8. Única casa para o bispo, mas uma casa segura. Aí, bom, a poeira clareou aqui, né? Baixou a poeira dos recursos táticos dos dois lados e as pretas estão com qualidade a mais. Porém, o Fischer ele observa que ainda é uma posição muito dura, né? Ainda não é uma posição tão clara que as pretas vão ganhar. Por quê? As brancas têm um peão pela qualidade e tem esse cavalo muito bem colocado em D5, né? Muito firme, que não pode ser atacado pelo bispo, assim, ainda ele domina o bispo em algumas posições. Ou seja, isso costuma ser compensação suficiente, tá? Pro lado que tá com qualidade a menos. Ter um peão pela qualidade e um cavalo tão bem centralizado como esse é uma compensação muito boa. Mas essa fase da partida também é muito instrutiva, a forma como o Fischer vai trabalhando para tentar neutralizar, diminuir essa compensação das brancas. Então vamos ver como que ele faz isso. Primeiro, o Lombardi aqui jogou bispo D2 para colocar o bispo em C3, né? Melhorar o bispo que está passivo, bem natural. Torre C8, bispo C3. E aqui já é um momento importante. Então quero que vocês tentem descobrir qual foi o lance do Fischer. Jogam as pretas. Nesse momento a gente já está na fase técnica da partida, né? Então aqui não é tanto de cálculo. Tem sempre cálculo, a gente vai ver isso. Mas é importante entender o que o lado que tem a vantagem material precisa fazer. O lance do Fischer, ele é muito forte aqui, ele joga F5. Esse lance é muito bom por dois motivos. Primeiro, ele está tentando desestabilizar a posição do cavalo no centro. Porque o cavalo é uma peça que funciona muito bem quando ele tem uma posição estável, quando ele tem um posto firme. Por outro lado, quando o cavalo não tem uma posição estável, ele fica muito suscetível a ataques das peças adversárias e ele acaba ficando numa posição passiva se ele não tiver para onde ir, né? Ele acaba tendo que voltar assim para ficar num lugar seguro. Então, por um lado, ele está tentando desestabilizar o posto avançado ali das brancas em D5, e por outro, ele está usando uma ruptura para abrir linhas para as torres. Porque esse é o ponto mais importante quando você tem uma qualidade a mais. Né? Significa que você tem uma torre contrapeça. Se você não tiver colunas abertas para as torres, a tendência é que essa qualidade não valha nada na prática. Ela acaba, às vezes, sendo até pior, sendo inferior à peça menor do adversário. Porque se você não consegue usar colunas abertas, você não consegue ativar as torres, então a sua vantagem material ela não se materializa. Então esse é o segundo motivo de por que F5 é bom, a segunda razão, né?
ele começa a abrir linhas para poder ativar as torres. E outra coisa que eu queria observar é que, geralmente, a troca de um par de torres nesse tipo de situação ajuda ao lado que tem a qualidade a mais, no caso as pretas, né? Então, ele pode considerar F por E4, F por E4 e torre F1, porque depois disso, ele tem uma torre contra nenhuma torre das brancas. Então, fica muito mais fácil de explorar a mobilidade da torre contra as peças menores. Ainda que eu acho que aqui ele não vai jogar F por E4, F por E4 e torre F1, né? Vai jogar torre 8 e ganhar o peão de E4. Mas é só uma observação essa. E por que, que o F5 tem que ser jogado agora? Porque se ele desse mais um tempo para as brancas, jogasse, por exemplo, torre 8, agora a torre 8 cria a ameaça de F5, mas as brancas têm uma resposta muito boa contra isso, que é G4, dificultando essa ruptura. E para as pretas conseguirem avançar o peão de F, ele já teria que fazer G6 e depois F5. Só que aí depois de G por F, torre G1, a torre branca entra em jogo muito ativamente. Então já não daria certo. Por isso que ele faz o F5 agora. Respondeu E5. Já que F por E4 era uma ameaça muito incômoda e E por F5 também ajudaria as pretas, né? Deixando o cavalo instável. Então ele tenta criar um peão passado aqui, tenta jogar de outra forma, reforçando com F4 e tal, para ter um peão passado no centro. Porém, o Fischer agora ele já aproveita o problema desse avanço, que é o cavalo ficar sem proteção, e joga a torre C5 aqui. E não tem tantas opções assim para as brancas nessa posição. Porque, por exemplo, se cavalo F4, bispo A5. E o problema é que quando o bispo A5 ele faz esse intermediário, torre por E5 cheque. Primeiro ele pega o peão, depois ele pega o bispo, e aqui as pretas já estão totalmente ganhas. E uma coisa parecida acontece no caso de cavalo E3, né? Bispo A5 também. Se bispo A5, agora, claro, torre por E5, bispo D2. Mas joga a torre por A5 primeiro, atacando A2 e E5 e vai ganhar um peão nos dois casos. Então o único lance nessa posição é cavalo B4. Mas aí ele faz bispo A5 mesmo. Foi A3. E aí bispo toma B4. Ele troca, já elimina o cavalo das brancas. O detalhe é que se bispo B4, torre por E5 é cheque. Então joga A por B4. Torre D5. Esse é um outro ponto bem interessante da partida, porque o Fischer faz essa troca, né, que piora um pouco a estrutura das brancas. Mas outro detalhe muito importante é que, dessa forma, a partir do F5, ali, torre C5 bispo A5, ele forçou as brancas a colocarem os peões em casas pretas, que são as casas da cor do bispo. Por um lado, fica mais fácil das brancas defenderem os peões usando o bispo, mas por outro, agora ele consegue ativar usando as casas brancas. Então, Rei E2, Rei F7, H4, Rei E6, ele já bloqueia o peão passado, Rei E3, torre C8, torre G1 e torre C4. Vejam como ele monta um jogo muito forte nas casas brancas, né? Com todas as peças ali. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo isso, toda essa parte instrutiva, o Fischer comenta que esse final ele ainda é muito duro. E não é claro que as pretas estão ganhas aqui, na opinião dele. Porque apesar de tudo, o branco ainda tem um controle muito bom assim da posição, né? Com o bispo defendendo tudo. Não é tão fácil das pretas invadirem usando as torres. E mesmo quando invade aqui por D3, Rei E2 e não tá ganhando nada. Então ele comenta que ainda parece ter uma tarefa técnica dura pela frente aqui, o preto. E o ideal seria em algum momento sacrificar ou em B4 ou em E5 e tentar transpor para um final de torres. Então digamos que seria uma posição assim, vai jogar torre por E5, rei por E5 e depois tomar em B4 ali, tentar ganhar o final de torres com um peão a mais. Né? Esse seria talvez o melhor caminho técnico para explorar a vantagem das pretas. Mas ainda leva bastante tempo e, bom, finais de torres, como a gente sabe, sempre dá chance, né? Pro lado que tá com um peão a menos. Então, assim, isso seria no caso se as brancas defendessem bem, jogando, digamos, torre A1, A6 e voltando a torre para G1 aqui, só esperando. Mas eu não tenho dúvida que o Fischer, né, a gente sabe que ele é um jogador, pelas partidas, que ele é um jogador técnico muito forte, né? Ele com certeza ia encontrar chances de vitória, ia apertar o final. Mas ele fala que era a melhor chance. Porém, Lombardi comete um erro grave nessa posição. Provavelmente ele achou que ele podia ficar só esperando de qualquer jeito, mas ele fez uma jogada muito descuidada, que foi torre E1. E isso já é um erro grave e decisivo, assim. Então, o Fischer, mais atento do que nunca, percebeu que tinha um problema com essa jogada, um problema muito sério. Então, quero que vocês tentem calcular e descobrir qual é o caminho ganhador para as pretas agora. Bom, ele encontra um caminho muito forçado para a vitória, que envolve devolver o material. E aí também é legal a gente perceber o seguinte, como que um jogador forte em posições como essa, ele tem flexibilidade de pensamento, que é algo muito importante.
Porque muitas vezes a gente fica focado demais no material. Então, assim, eu tenho qualidade a mais e eu tenho que ganhar com a qualidade a mais. E você não percebe que às vezes pode transpor para um final devolvendo esse material, mas que é um final muito mais simples de ganhar. Então, o que ele faz? Ele joga torre por C3, devolve a qualidade, B por C3, torre por E5, rei D2, torre por E1 e rei por E1, e vai para um final de reis e peões que o material tá igual. Só que tem dois detalhes a favor das pretas aqui, dois pontos importantes. O primeiro, ele tá conseguindo chegar com o rei muito rápido em C4, ele vai ter o rei mais ativo que o rei adversário. E segundo, ele consegue criar um peão passado distante, que vai servir para atrair o rei branco para o outro lado. E com o rei branco indo para o outro lado, ele consegue tomar não só o peão de C3, mas a ala do rei inteira, ele faz a limpa. Ou seja, essa transposição para o final de reis e peões ela é facilmente ganhadora para as pretas. É muito mais fácil do que se ele tentasse ficar ganhando o final de torres. O final de duas torres contra a torre bispo, né? Isso mostra também como antigamente o nível de defesa era mais baixo, mesmo dos jogadores mais fortes da época, né? Porque, assim, meio que torre 1 é o único lance que perde forçado aqui, né? Torre A1 e tal, esse final, ok, a gente sabe que as pretas vão tentar, mas torre 1 é o único que perde matemática, e foi o lance que o Lombardi fez. Dá pra gente, não sei, intuir que talvez ele já ficou desanimado quando caiu a qualidade, né? Então foi torre C3, BC, torre E5, trocou e agora o ganho é trivial, assim, é muito simples. Rei D5, rei D2, rei C4, jogou um H5, mas isso não muda nada porque o plano das pretas é simples e direto, assim, é criar um peão passado do outro lado. Então foi B6, rei C2, Fischer joga G5 aqui, mas eu nem sei se isso era tão necessário, não faz muita diferença. Jogou H6, F4, G4, ele bloqueia ali a ala do rei, mas agora é hora de fazer o método ganhador, né? A5, toma, toma, rei B2, A4, rei A3, rei por C3 e o rei branco chega, o rei preto chega muito rápido ali, né? E toma tudo. E aqui as brancas abandonaram depois de rei E3. Então, bom, uma partida interessante. Eu acho que mostra um método bom ali de jogo contra a formação Maroxy, né? Mas é muito legal a gente ver como o Fischer explora rapidamente o problema do rei branco no centro, né? Ainda que o sacrifício ali do peão de D é uma ideia temática nessas posições, que, como eu disse, depois foi usada mais tarde pelo Kasparov contra o Karpov. Mas, assim, objetivamente, não deveria levar uma vantagem das pretas, contanto que as brancas jogassem da melhor forma, né? De um jeito cuidadoso, devolvendo o peão na hora certa, por exemplo, para pôr o rei em segurança. Então, na prática, acabou funcionando muito bem, porque o jogador das brancas escolheu um caminho mais materialista de tentar segurar o peão, e aí ele furou um detalhe tático, que foi aquele bispo H4 cheque, e depois defendeu mal também o final com qualidade a mais, que ainda dava para colocar muita resistência, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, como sempre, se não tiver inscrito. Deixa aí nos comentários o que você está achando do estudo desse livro e das partidas. E a gente segue aqui o estudo do Minhas 60 Melhores Partidas do Fischer. Valeu e até a próxima.